Ok. Eu vim de um relacionamento, de um casamento de 7 anos, onde já era um casamento que eu sofri vários abusos psicológicos também, verbais. Então, eu já vinha de um momento bem fragilizado. Então, ali naquele momento que eu estava muito fragilizada, eu acabei criando um carinho, um apego por ele. E quando nos conhecemos pessoalmente, só se intensificou. E hoje em dia eu identifico que eu criei uma dependência emocional nele, naquele momento, porque eu recordo de uma frase que me marcou bastante, que meu ex-marido havia falado, que eu nunca encontraria outra pessoa que fosse gostar de mim, queria me aguentar. E quando o Dimitri apareceu e me deu carinho, me deu atenção, eu achei que talvez fosse minha última oportunidade de ter alguém que fosse gostar de mim novamente. Você falou que você tá com medo. Por que você tá com medo? Então, em primeiro lugar, quando eu expus o nosso relacionamento na internet, aconteceu muitos burburinhos de que nós havíamos terminado por conta de ciúmes da minha parte dele com outras mulheres. Isso, em primeiro lugar, não é verdade. Eu nunca soube de outras mulheres. Então, eu expus ele pro Léo Dias, o nosso relacionamento, acho que 19 de março, porque eu estava com medo. E eu gostava muito dele. Mas você expôs... E eu sabia que eu ia acabar voltando pro Rio. Peraí, mas você expôs... Mas eu tinha medo dele porque em umas brigas que tivemos pessoalmente, ele me falou coisas que me geraram um certo receio do que ele poderia fazer comigo. Aí, quando eu voltei para minha cidade, em março, para visitar meus filhos e minha família, ele me falou 3 frases que me marcaram muito. Ele me perguntou se eu estava em segurança. Eu falei que estava na casa dos meus pais, que estava bem. E aí ele me questionou novamente, falou assim, se você não estiver em segurança, eu posso mandar alguém de confiança para ver como você está. E aí, nesse momento, eu questionei ele. Falei, Dimitri, eu não estou entendendo. O que você está querendo dizer? Você mandar alguém na minha cidade? E aí ele me respondeu que sim, que nenhum lugar no mundo era inacessível para ele e que ele poderia mandar alguém a qualquer momento, a qualquer hora. E aí, naquele momento, a minha forma de me proteger, eu achei que era expor o nosso relacionamento, porque eu saberia que ele ficaria bravo comigo. Entendi. Pois é isso que eu não entendi. Posso... O Léo quer fazer uma pergunta, vai lá. Não, porque se você estava com medo, e aí você vai cutucar a onça, se ele falou que era poderoso, e você vai cutucá-lo, vai expô-lo numa coluna... porque aí eu estava com medo, é para ficar com mais medo. Isso é essencial, porque eu sabia que foi ele. E até então ninguém sabia que eu estava com ele, porque eu não contava. Você gosta dele ainda? Eu não gosto mais, mas ainda me faz sofrer bastante o que passamos juntos. Um jogador do Palmeiras havia me seguido e ele ficou furioso comigo. E ele me fez esses pedidos como prova de amor, de que se eu amasse ele, eu faria coisas humilhantes para provar que amava ele. E uma coisa que eu vi nos últimos dias, nas notícias, é que ele alegou que os meus machucados, os meus hematomas, eram em relação a nossas relações, em que eu sempre era submissa no nosso relacionamento, que era sadomasoquista. Isso não condiz com a verdade, porque durante o nosso relacionamento, de fato, a gente tinha relações mais intensas, mas nunca a ponto de machucar. Se tornou machucados ali a partir de janeiro, quando ele começou a tratar como punições. Ô, Larissa, você não precisa disso, não é isso? Exatamente. Eu estou torcendo aqui para que você consiga realmente chegar num ponto de equilíbrio, até porque ninguém merece isso, nem homem, nem mulher. Então, estou aqui torcendo por você, viu? Desculpa, Obrigada. Eu realmente não sei muito o que falar, porque é uma situação difícil, mas a gente espera que você consiga chegar num equilíbrio, porque a gente sempre torce para isso, né? Que o seu próximo relacionamento seja saudável, para você se empoderar. Eu nem tô querendo. Vai ser, dá um tempo para você conseguir se achar e depois partir para uma situação um pouco mais saudável, viu, querida? Eu posso falar uma coisa, Luz, rapidinho, muito rápido. Pode. Porque, assim, a Larissa, eu brinco assim com as coisas, pelo amor de Deus, não quero brincar, sério. porque é uma coisa muito séria, mas até para a gente ver a seriedade,
ela não veio a São Paulo porque ela Sim, estava com medo, sim. não é isso? Ela recebeu uma ameaça de torcedores, não é difícil, isso? é. Então, assim, é uma coisa muito séria mesmo. E é um absurdo alguém, por time, por torcer por time, alguma coisa, ameaçar uma moça, Sim. uma mulher, que quer que seja, né? É um absurdo. Larissa, estou torcendo assim para que você fique bem, faça uma terapia que todos nós precisamos, né? Uma coisa que hoje em dia está tudo tão intenso. Boa sorte para você, tá? Muito obrigada. De verdade, de coração. beijo, Obrigada.